Bom, então agora vamos ver mais um exemplo. Professora, Oi, está conseguindo me ouvir bem? estou. Em relação às adaptações, né? Uhum. Para trabalhar em sala de aula, você acha que tem mais impacto, assim, mais adesão para os alunos? Trabalhar a adaptação literária ou cinematográfica? Olha, acho que as duas têm o seu espaço. Eu acho que a cinematográfica, ela só vale quando você tem condições de exibição realmente satisfatórias, porque às vezes a gente quer passar um filme na sala e o som é baixo, a imagem fica pequena, tem muita interferência externa. Então, sabe, eu acho que trabalhar com filme é legal quando a gente tem uma imersão mesmo do filme, sabe? Assim, um espaço escurinho, que a gente possa assistir o filme concentrado. Eu acho que tudo depende disso, da condição. Porque ver um filme assim, com barulho do lado de fora, numa tela pequena, aí as pessoas começam a conversar, aí é melhor você ter um livro, entende? Então, mas é porque eu estava pensando justamente nisso. Agora, eu nem sabia que tinha. Espera aí um instantinho. Você teve que desconectar? Então, voltando, desculpa. Ah, Porque pensando na questão do livro, eu nem sabia que tinha uma adaptação tão antiga assim, em quadrinhos, né? Porque está muito na moda. uhum. Usar moda o termo, mas eu acho que não é nem o termo mais adequado. Mas está tendo muita publicação em quadrinhos de adaptação, mas essas adaptações também não são baratas. E Uhum. nem sempre as escolas têm esses livros na biblioteca. Então, para trabalhar essas adaptações também na sala de aula em livro, não é uma coisa muito fácil. É, Aí, pensando no filme, tendo essa possibilidade de você exibir o filme, aí tudo bem, tem essa problemática da sala, de você ter o data show, né, disponível, etc. uhum. Mas a publicação para os alunos terem contatos, mesmo trabalhando em grupos, você teria que ter 4, 5 livros, no mínimo, dependendo do tamanho da sala, né? Porque a É, Xerox também não é, dependendo da Xerox, teria que ter a Xerox colorida, e aí entra na questão de direitos autorais e tudo. Então, assim, levantando prós e contras, né? Eu acho que o ideal seria até, se você tiver a adaptação dos dois, né? Tiver a adaptação em quadrinhos, tiver a adaptação do filme, tiver a condição de trabalhar os dois, seria até o ideal, né? Mas pois é, se só puder um, né? isso que você está falando realmente é fato, né? O custo. Mas com essas adaptações, você pode, de repente, escanear e usar no data show, entendeu? Porque, como são imagens, quadrinhos, não tem muito texto, você pode escanear e exibir para a turma, usando o data show. Tem a opção também de escanear e transformar em PDF, Pois né? é, exatamente, é uma forma. E aí não teria o problema do som, né? Como É, você falou. pois E é. aí, como é só a imagem, talvez prenda até mais a atenção dos alunos. É possível sim, e dá para fazer um trabalho bem interessante nesse sentido. Você vai visualizando, vai lendo ali, né, oralmente, com eles mostrando os detalhes. Se você conseguir projetar a imagem num tamanho legal, dá para fazer. Eu que sou de estrangeiras, né? Eu trabalhei num estágio com um Uhum. quadrinho, aí não é adaptação, é realmente só o quadrinho. E é em francês, o quadrinho, como é em euro importado, hoje ele está custando mais de R$ 300 Aham. para um quadrinho dele. Então, assim, é nessa questão que eu fico mais assim, é complicado até para o professor adquirir, né? Verdade. A escola, então, nem se fala. Muitas vezes fica dependendo de doação. Mas É, aí com essa questão, como acho que foi a Andriele, né, que trouxe, e a senhora também de digitalizar e colocar para os alunos, sem esse problema do som, né, e tudo, acho que fica. E o tempo também, né? Toma menos tempo, talvez.
Eu do acho que que o filme. é uma possibilidade, é verdade. Ou então você pode trabalhar com os quadrinhos assim, mas e falar para os alunos assistirem ao filme usando o celular, entendeu? Mas aí pode ser como uma tarefa para fazer em casa, assistir ao filme para depois debater. Aí dá. Agora, às vezes, concentrar. Eu já tive experiência de passar filme assim em sala de aula e realmente não é um ambiente mais legal, sabe? Aí acaba não fazendo. E só uma última questão. Quando a gente trabalha as adaptações, a gente também está fazendo um trabalho de literatura comparada? Sim, quando você está trabalhando comparando, né, com a obra original, sim, está Na fazendo. sala de aula, eu digo, se você só mostra a adaptação, sem o original, não. Mas se eu fizer com os dois, aí eu já faço um trabalho de literatura comparada com os alunos também, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, eu acho que a forma mais proveitosa é você sempre levar a obra original para mostrar, deixar eles manusearem, fazer circular, sabe? Eu já trabalhei num sexto ano com a Odisseia, a adaptação da Odisseia, passei o filme, trabalhei com três adaptações diferentes, mas eu levei uma tradução para o português, mostrei para eles, deixei eles folhearem, para eles verem como é um poema enorme, né, a linguagem, porque eu acho que é a maneira mais assim honesta, né, da gente apresentar a literatura quando a gente usa adaptação. Acho que E atrativa também, né? também. E aí fica até, pode ser que fica aquela curiosidade, poxa, será que um dia eu vou conseguir ler uma obra assim, tão longa, né, desse tal, enfim. Tá, obrigada, professora. É Nada. isso. Mas vamos ver então um pouquinho agora aqui de Os Lusíadas. Esse daí foi um trabalho que eu fiz com a Marta, né, que foi minha ex-orientanda, nós fizemos juntas, fizemos um artigo sobre isso. E a questão é adaptações de Os Lusíadas, engenho e arte, quer dizer, tem o engenho da retextualização, do trabalho com a linguagem, com a imagem, mas tem também arte, né? É uma coisa criativa. E aí nós trabalhamos com três adaptações, né? Aqui é Os Lusíadas, esse ano se comemoram os 450 anos da primeira edição de Os Lusíadas, né? E nós fizemos, então, esse estudo para ver os recursos linguísticos e estéticos que três adaptações de Os Lusíadas fizeram uso, centrando na questão da proposição épica, né? Porque, como eu disse, não dá para a gente pegar a epopeia toda e comparar cada parte, né? Numa apresentação assim tão curtinha, né? Seria quase uma tese, né? Fazer um trabalho desse. Mas aí já dentro do que a gente viu, né? Nas outras capas, a gente vê que o investimento semântico é outro, né? Aqui a gente tem um investimento numa figura, aqui a gente tem um investimento no enfrentamento de um mar revolto, e aqui um centramento numa navegação coletiva, né, mas sem que o mar esteja representando aí um enfrentamento de uma tempestade, nem nada disso. Então, são coisas diferentes. Né? Tem um livro que se chama Oficina de Camões, do especialista em Lusíadas, José Augusto Bernardes, da Universidade de Coimbra. Ele é membro do CIMEP, uma pessoa de uma cultura muito grande. E nesse livro, né, ele fala sobre o ensino, a presença de Os Lusíadas na escola lá em Portugal. Né? Então, aí eu faço um comentário. Né? José Augusto Cardoso Bernardes, em Oficina de Camões, apontamentos sobre os Lusíadas, obra recém-lançada que marca com excelência a comemoração dos 450 anos de publicação da epopeia camoniana, apresenta no capítulo 9, intitulado A Epopeia Camoniana nos Prelos Portugueses do Século, uma visão panorâmica das publicações de Os Lusíadas, considerando as edições artísticas ou monumentais, as edições populares, as edições escolares, as edições de referência e as edições facsimiladas. Então, um estudo bem detalhado das várias edições de Os Lusíadas. E sobre as edições escolares, que nos interessam mais especialmente, né, ele nos conta que, à semelhança do que ocorrera com os poemas homéricos, no caso Ilíada e Odisseia, a epopeia de Camões serviu desde sempre, pelo menos desde o século XVIII, de instrumento de aprendizagem histórica, moral e linguística. No entanto, com a reforma do ensino, levada a cabo pelo liberalismo, a subsequente fundação dos liceus, que ocorreu em 1836 em Portugal, né,
e, sobretudo, com a reforma da instrução secundária de Jaime Moniz, ordenada pelo decreto de 27 de dezembro de 1897, que os Lusíadas viriam a ocupar o lugar central que ainda hoje conservam no cânone literário escolar. Então, lá em Portugal, os Lusíadas é uma obra de referência que está presente na sala de aula. Aqui no Brasil existem também, né, adaptações dos Lusíadas, e aqui e acolá, algum professor ou alguma professora mais entusiasmado leva para a sala de aula. Bernardes, ele destaca, né, entre várias edições, as edições escolares feitas por Joaquim Mendes dos Remédios, de 1900, Augusto Epifânio da Silva Dias, 1908, por Mendes dos Remédios e por Arthur Viegas, né, em 1926, que publica Os Lusíadas para uso das escolas, né, mas cuja edição revisada de 1958 trata-se agora de uma edição com as devidas omissões, suprimindo designadamente as instâncias inconvenientes para a sensibilidade dos alunos. Então, observem aí que é aquilo que eu falei, um investimento, né, uma visão ideológica, que de repente você tira das obras originais algumas passagens para não levar aquilo para os alunos e as alunas. Aí eu faço um apêndice dizendo que a Odisseia de Homero, no final da Odisseia, o Ulisses, ele mata os 126 pretendentes à mão de Penélope, né? Ele mata todos eles. Então é uma carnificina que acontece no final da Odisseia. Então imagina levar isso para uma sala de aula, é meio complicado, né? Assim, embora os alunos e as alunas entendam que é uma história, né, muito antiga, que tem toda uma coisa mítica e tudo, mas é uma violência, é uma carnificina, né, e que se justifica porque esses homens, se justifica, eu digo assim, dentro da história, né, porque esses homens estariam assediando a mulher do Ulisses, a Penélope, que, no entanto, era tido por esses homens como morto, porque, afinal de contas, fazia 20 anos que ele estava desaparecido, né? Então, tem toda uma questão aí, ética, tem uma questão moral, enfim, e às vezes eu já tive acesso a uma adaptação da Odisseia em que, no final, o Ulisses perdoa os pretendentes. Então, foi uma interferência dessa natureza, né? Bom, uma dessas edições escolares foi publicada em 1972 no Brasil, que é uma versão de Emanuel Paulo Ramos, que 20 anos antes havia aparecido em Portugal. E aí essa obra chega ao Brasil, né? E ele descreve assim: em 1952 surgia nas livrarias uma edição escolar diferente das anteriores. Era seu autor Emanuel Paulo Ramos, professor dos liceus e do Colégio Militar. Apesar da forte concorrência então existente, esta edição, preparada por um jovem professor que acabara de concluir o seu estágio, implantou-se desde logo no mercado, mantendo-se ainda hoje, passados 70 anos, como a mais vendida. Se olharmos para realizações didáticas de obras estrangeiras, sejam elas do cânone espanhol, francês, italiano ou alemão, verificamos que, em Portugal, aquela que se lhes pode comparar em seriedade e ambição é, de fato, a edição realizada pelo professor de origem madeirense. Então, quando ele fez essa obra voltada aos Lusíadas para a escola, ele ainda era muito jovem. Então, talvez por isso ele tenha conseguido captar, perceber o que seria de fato mais proveitoso colocar numa obra destinada ao público escolar, né? Nela se encontra reunido e doseadamente exposto todo um manancial de saber camoniano, envolvendo mapas, glossários, resumos e, sobretudo, notas seguras que foram sendo atualizadas de edição para edição, refletindo as aquisições do camonismo. Em face desses requisitos, não surpreende que alguns camonistas de Portugal e do Brasil a tenham enaltecido, tomando-a como modelo de um instrumento pedagógico que, sendo simultaneamente rico do ponto de vista patrimonial, se revelava também atrativo do ponto de vista gráfico e inovador na estratégia para despertar a curiosidade dos alunos. Já em 2014, surge mais uma edição desse livro auxiliar, a primeira que segue o acordo ortográfico da língua portuguesa, sendo também a primeira que vem a público após a morte de Emanuel Paulo Ramos. Então, assim, se vocês tiverem interesse em ter essa obra, eu aconselho, eu tenho, é muito rica, porque tem vários gráficos, muitas informações, é até muito rico mesmo, assim, difícil até da gente, na prática, conseguir explorar esse livro todo, mas eu acho que para uma biblioteca camoniana, para quem gostaria de ter um livro que traga os Lusíadas
com essa intenção de um trabalho na escola, eu acho bacana ter, você consegue comprar isso na estante virtual. Bom, a presença da edição de Ramos no Brasil somam-se edições adaptadas posteriores, né? Como essas que eu vou comentar, que já são do século XXI. A importância da epopeia camoniana no Brasil se reflete na vasta produção épica brasileira, né? E Anasildo Vasconcelos da Silva, ele fez um resgate, é um semiólogo brasileiro, né? Ele fez um resgate teórico do gênero épico, mostrando que Lusíadas teve um papel importante para a configuração do gênero aqui no Brasil, tá? Com destaque para as passagens do poema de Camões, em que o eu lírico narrador faz umas incursões, ou umas reflexões são mais subjetivas, né? Que é uma inovação e que vai ser adotada aqui no Brasil. Só que isso já é um conteúdo mais, vamos dizer assim, complexo, né? Não é um conteúdo para a escola. Bom, essas questões, contudo, extrapolam o ensino do nível fundamental e médio no Brasil, né? Assim, o encontro com a epopeia camoniana, quando acontece, já que não há mais a obrigatoriedade de dar tratamento exclusivo à literatura no ensino básico, né, reflete uma decisão interna das escolas e de docentes da área de língua portuguesa, né? Tal como se noticiou em 2016, né, no site Jus Brasil, né, após a decisão do Ministério da Educação, o Brasil, o ensino de literatura portuguesa deixará de ser obrigatório no Brasil. A medida faz parte da nova Base Nacional Curricular Comum, BNCC, que deve ser posta em prática em junho e exclui autores como Luiz Vaz de Camões, Gil Vicente, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Almeida Garré e José Saramago do currículo escolar. Então, essas obras não são mais obrigatórias, mas é óbvio, né, que, sendo o Brasil um país que se configurou a partir da presença portuguesa, né, nós tivemos a experiência de sermos colônia de Portugal, é óbvio que conhecer a literatura portuguesa é muito interessante para nos compreendermos também, né? Então, infelizmente, isso agora depende de professores e professoras que tenham desejo de expandir, né, essa presença. Bom, aí vem, então, essa base nacional comum curricular, né, que tirou a literatura da literatura o caráter de disciplina, e os conteúdos literários passaram a integrar a língua portuguesa e as artes no ensino fundamental. Então, ainda que se diga que, embora não esteja delimitada como um componente curricular específico, a literatura atravessa toda a base nacional comum curricular, marcando presença em vários segmentos do ensino e sendo explorada com base nos diferentes aspectos do texto ficcional, né, ainda que haja essa menção aí. A verdade é que a formação docente voltada para o ensino de língua e literatura se afastou bastante do interesse por obras clássicas e fundacionais. Nesse sentido, a literatura portuguesa, em especial, só aparece nas experiências de leitura por iniciativa, como já dissemos, da escola ou de docentes, né? Então, a gente fica aí com uma lacuna na formação. Se a gente pensar na educação, por exemplo, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, em que há um acesso muito maior a museus, né, em que há um acesso muito maior à produção bibliográfica, e mesmo acesso a produções que agora circulam no mundo virtual, a base cultural dessas crianças, né, chamados países desenvolvidos, acaba sendo realmente uma experiência muito maior, né? Quando a gente visita, por exemplo, um museu como o Louvre, um museu como o Metropolitan de Nova York, a gente vai encontrar várias turmas de crianças pequenininhas, criancinhas assim, de 2, 3 anos, os professores vendo o quadro, todo mundo sentadinho, a professora falando sobre aquela obra. Então, eles vão ter uma base de cultura histórica, artística, literária, enfim, que vai dar uma sustentação para compreender outras produções, né? E aqui a gente vai ficando cada vez mais limitado a iniciativas individuais ou iniciativas de uma escola ou outra. E quanto mais... e as escolas privadas que têm condições materiais de investir em tecnologia, em biblioteca, nessas coisas, acabam dando um tratamento, às vezes, mais rico a essas coisas, embora não necessariamente, porque também, muitas vezes, essas escolas mais elitistas, elas vão investir com mais
interesse, né, em outras áreas de formação, né, formação tecnológica, científica, matemática, e a literatura, coitadinha, vai ficando para trás. Recentemente, o chamado novo ensino médio, imposto sem discussões profundas, afastou ainda mais a juventude do contato com a literatura, visto que o investimento em itinerários formativos, decidido pelos estudantes e visando claramente ao mercado de trabalho, certamente ampliará o estigma da área de humanas, afastando esses estudantes do interesse pela literatura. Quer dizer, no momento que você implanta o novo ensino médio e o estudante que vai decidir que área do conhecimento lhe interessa para a sua formação, obviamente que a área de humanas já vai ser a menos interessante pela questão material, pela questão da projeção futura de uma profissão, de um salário, né, de um acesso ao ter e às coisas materiais, e aí o interesse pela literatura, pelas artes, vai ficando cada vez mais distante, a não ser assim, exceções, né? Crianças e jovens que demonstram muito interesse por essas coisas, mas é um interesse que também é construído pela família, né? Quando a família estimula a arte, literatura, leitura, a criança, às vezes, que tem essa propensão, vai seguindo esse caminho, mas nesse mundo materialista que a gente está, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? A partir de agora, com o novo governo, como é que isso vai ser. Então, é muito importante a gente destacar a importância é muito importante a gente destacar a presença, né, que o contato, a presença dos Lusíadas no ensino básico pode trazer. Por exemplo, a língua portuguesa foi, segundo Lima, né, Marta, né, a língua portuguesa foi utilizada por Camões nos Lusíadas com evidente tonalidade oral, de modo a destacar a integridade sonora do idioma. De outro lado, a obra também dá ênfase à exploração de recursos de linguagem que remetem a imagens visuais e rítmicas. Para isso, são utilizadas as figuras de linguagem, isto é, recursos estilísticos que alteram ou enfatizam o sentido das palavras, como a literação, a hipérbole, a metáfora, a metonímia, a personificação, entre outros. Então, quando você entra em contato com essas obras, você está entrando em contato com um trabalho estético e sofisticado de linguagem, que faz com que você se torne um leitor ou uma leitora mais competente, mais sensível para perceber os recursos do uso, né, da língua. Né? Rui Manuel Afonso Mateus, na tese Fundamentos e Práticas da Adaptação de Clássicos da Literatura para Leitores Jovens, nos lembra que o termo adaptação é bastante genérico, pois a prática de adaptar uma obra literária pode se dar de formas e por meios de recursos estéticos muito distintos. Né? E é o que ele diz. A configuração destas adaptações como obras com existência separada da original, a sua relação textual com os clássicos de que nascem e para os quais necessariamente se reenviam, e as técnicas de escrita com que nessas adaptações se efetua a apropriação da matéria ficcional de base, apontam para uma especificidade desse formato editorial, que permite conceitualizá-lo enquanto modalidade dotada de autonomia discursiva e literária. Então, há uma certa liberdade, como eu disse, né, na criação, né, a gente tem que observar isso. Por outro lado, Paes e Monteiro apontam que o retextualizar uma obra dá margem a modificações significativas de diversas naturezas, inclusive de conteúdo. Porém, a boa adaptação consegue não agredir o que no texto original se pretendeu enunciar. Ou seja, a independência criativa da adaptação não deveria, sob o risco de comprometer a qualidade do texto produzido, ferir o que na obra original ou obra-fonte se pretendeu enunciar. E a adaptação um dos muitos modos de escolarizar a literatura, apesar de já existir em larga escala, inclusive nos acervos das escolas públicas, por incentivo de programas como o PNBE, é tema de debates que dividem opiniões. Alguns acreditam que a adaptação desqualifica a obra, outros argumentam sobre a importância e a utilidade de trabalhar com a adaptação, uma vez que é um modo de aproximar o aluno das obras clássicas e promover uma dessacralização da literatura, como propõe Barbosa. Aí a gente vai, então, enfocar nessas 3 adaptações a proposição épica, que eu já expliquei, né? Que é uma abertura da epopeia que fala sobre o que vai que diz, eu vou falar sobre isso, né? Eu vou tratar disso, né, nesse poema épico. Como eu já tinha comentado, aí eu acho que não precisa entrar em detalhes. Né?
Agora, a proposição, na hora que você diz o que você vai contar, você pode dar mais ênfase, por exemplo, no herói, no percurso do herói, no ato heróico, no referente histórico envolvido, no referente mítico, ou você pode até dar uma ênfase no próprio fazer uma epopeia. Então, ainda que resuma a proposição, faça uma síntese, às vezes o investimento dessa proposição pode estar mais direcionado para uma coisa ou outra. Então, quando a gente vê a proposição épica de Os Lusíadas, olha, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram o engenho e a arte. Então, nessas duas estrofes, você tem a proposição, a síntese, né, da obra. Vai falar de quê? Das armas e os barões, vai falar dos perigos, vai falar dos novos reinos, vai falar das memórias dos reis, vai falar do que acontecia, né, na África e na Ásia, enfim, tudo isso é a matéria. Aí vem cessem do sábio grego e do troiano, quer dizer, cale-se, né, a voz de Homero e de Virgílio, as grandes navegações que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que são os heróis e os poetas clássicos, né, que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, essa é a abertura de Os Lusíadas, que obviamente está numa linguagem, né, que dificilmente a gente conseguiria trabalhar com essa linguagem, por exemplo, no ensino fundamental, né, tem muitos recursos aí, inversões, hipérbatos, enfim, referentes históricos. Bom, então, essas três adaptações, né, de Os Lusíadas sobre esse estudo, o plano histórico da matéria épica dos Lusíadas está visivelmente em destaque nessas proposições, né, nessa proposição que eu mostrei. Seja pelas citações geográficas, referência a reis, navegantes e gente remota, seja pela referência em si às navegações. No entanto, também recebem destaque as ações ou feitos heróicos dos barões assinalados, configurando um heroísmo coletivo, tanto que o título da obra é Os Lusíadas, né? Evidentemente marcado por uma predestinação mítica, eles eram barões assinalados, eles foram marcados para realizar esse feito. E a presença da metalinguagem, quando ele diz, se há tanto me ajudaram o engenho e a arte. Então, cessem do sábio grego e do troiano, cesse tudo que a musa antiga canta, são versos que inserem a epopeia numa tradição épica e que, ao mesmo tempo, nela se destaca pelo valor mais alto que, de acordo com a voz do eu lírico narrador, caracteriza a matéria épica. Então, é uma proposição muito rica de referentes geográficos, históricos, míticos e mesmo metalinguísticos. Como é que, numa adaptação, vai levar isso tudo para o texto, né? Como é que vai ser retextualizado esse nível de informações que é bem grande só nessas três estrofes, né? Então, o que a gente tem? Na proposição camoniana, nós temos os referentes geográficos, referentes históricos, heroísmo coletivo sustentado pela predestinação e aspectos metalinguísticos. Então, aqui nós mapeamos, observamos 4 coisas que aparecem na proposição e vamos ver se elas aparecem nas obras, né? Isso aí está repetido. Aí nós vemos aí as 3 adaptações, a capa, né, das 3 adaptações. Vamos lá. A primeira, de Ricardo Vale, né, ela foi publicada em 2005, dentro da coleção Recontar, tá? Que está presente em muitas bibliotecas. Ainda que 17 anos nos distanciem da obra, da data da publicação, a obra, justamente por essa presença em bibliotecas, circula. Então, é possível que, de repente, vocês encontrem em alguma escola essa obra lá na biblioteca, ou seja, é possível trabalhar com essa obra, né? Ainda que talvez naquele esquema de escanear, enfim. Certamente hoje, novas roupagens estéticas atualizaram essa adaptação, principalmente no que se refere a hiperlinks e paratextos. Todavia, o que aqui pretendemos observar são os recursos linguísticos, o engenho, né, e estéticos, a arte presentes nessa obra.
Então, a proposição épica dos Lusíadas, nessa adaptação, ela vai aparecer no capítulo 1, na forma de um texto em prosa, apresentado ao lado de uma ilustração que mostra caravelas no mar. O texto é assim: as armas naquele tempo eram escudos, elmos e espadas. É certo que já usavam canhões também e outras armas de nenhuma coragem. Mas nesta história, eles usarão mesmo caravelas com seus brasões e o enorme esforço para encontrar o fim do mar sem fim. E os barões eram homenzinhos portugueses, pequenos e barbudos, como antigamente eram todos os homens. E esta história se passou de outro modo faz muito tempo. E naquele tempo, o mundo era pequeno, porque o desconhecido era um ó para lá do fim do alto mar. E ninguém tinha visto o fim de tanta água. Ou se viu, não conseguiu voltar para dizer como é que era. Assinalados por Deus ou pelo destino, os barões e brasões lusitanos desta história tinham a missão de atravessar em 4 belas caravelas os lugares mais perigosos do mar. E é esta a aventura que começa. Então, observa a retextualização aí, como muda completamente da obra original para esse texto em prosa, né? Aí vamos ver aqui essas mudanças. Retomando os referentes da proposição camoniana, né, referentes geográficos, históricos, heroísmo coletivo, né, mítico, sustentado pela predestinação, né, e aspectos metalinguísticos, percebemos que Vale optou por não apresentar referentes geográficos e históricos específicos, e não trazer para o texto qualquer aspecto metalinguístico relacionado à epopeia de Camões. Então, voltando lá, não fala nada de geografia, nem de história, não cita o tempo, nem a época, só diz que faz muito tempo, e também não fala nada da epopeia de Camões, de querer ser um texto maior que outros, não tem nada disso nessa adaptação aí. Neste capítulo de abertura, o heroísmo coletivo extrai o valor semântico original de barões para dar um tratamento cômico à imagem dos portugueses, descritos como homenzinhos portugueses pequenos e barbudos, como antigamente eram todos os homens. Então, talvez devido à já comentada intenção de divertir, Vale tenha optado por desconstruir a imagem heróica original. Está claro que, né, ele desconstrói, e principalmente dizer que todos os homens antigamente eram pequenos e barbudos, né, e homenzinhos portugueses. Depois, a predestinação mítica é mantida na referência a assinalados por Deus ou pelo destino, e a presença da ilustração com as caravelas realça o feito, a navegação por mares nunca antes navegada. E a repetição dos referentes fim e sem fim acentua o mar misterioso. Então, o que essa abertura valoriza? Valoriza o mar como desconhecido, enfrentar o desconhecido, e faz dos Lusíadas, ou seja, dos portugueses, né, homenzinhos pequenos, né, mais corajosos, que vão chegar ao lugar cujo fim não tinha sido ainda mapeado. Então, é esse o investimento semântico dessa abertura nessa adaptação, né? Observa-se ainda certa confusão na referência a termos como armas, brasões e mesmo lusitanos, sendo possível identificar trechos em que o próprio sentido do que se diz parece prejudicado, como se vê em "e outras armas de nenhuma coragem". Quer dizer, você descrever isso também. O que seriam armas de nenhuma coragem, né? E esta história se passou de outro modo faz muito tempo. E os barões e brasões lusitanos desta história. De outro lado, a imagem criada por o desconhecido era um ó para lá do fim do alto mar apresenta certa inventividade, né? Tem uma forma criativa, né, de falar o espanto. E o desfecho do capítulo, e é esta aventura que começa, tem a função coesiva e projeta o leitor na continuidade da narrativa. Então, chama a atenção assim, vamos continuar para ver o que vai acontecer. A observação desses detalhes nos permite afirmar que são escassos os vínculos da retextualização realizada em forma de prosa e a proposição camoniana. A ideia de ensinar parece ainda muito diluída pela indefinição dos referentes, o que talvez se explique pela intencionalidade de provocar riso e curiosidade. Então, a gente não tem nesse primeiro capítulo muita informação, na verdade, né? Inclusive, o tratamento lusitanos não há uma explicação para as crianças entenderem que lusitanos são lusos, que tem a ver com Lusitânia e com Portugal, né? Então, é engraçado, porque muitas partes são bem simplificadas e tratadas até de forma meio repetitiva, meio pobre, e, no entanto, falam
usam a palavra lusitanos sem nenhum esclarecimento sobre o que significa isso, né? Então, são detalhes aí dessa adaptação. Nessa aí de Luiz Maria Veiga, né, ela é ilustrada por Rogério Saldi e também apresenta na abertura do livro um texto informativo sobre a série na qual a obra se insere, Recontar Juvenil. Então, veja que não é mais infantil, mas é juvenil. É importante, nesse sentido, destacar que a editora das duas obras é a mesma, assim como o ano de publicação. O termo juvenil, nesse caso, evidencia que a série se destina a uma faixa etária diferente da coleção Recontar. E isso pode se perceber no teor desse texto da abertura, intitulado Clássicos da Literatura Universal, adaptados para o público juvenil. Então, diferentemente dessa obra para crianças, da Recontar, essa outra série ela vai fazer uma apresentação mais... vai trazer mais informações, né? Então, curiosamente, comparando as capas das duas adaptações, notaremos a semelhança entre ambas, visto que as duas imagens se centram na navegação realizada. Contudo, na capa do livro de Veiga, a ideia dos perigos do mar é mais trabalhada graficamente. O mar em movimento e as caravelas desalinhadas sugerem o flagrante de um momento de tensão, que parece mais afinado com os versos camonianos, né? Em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana. Já a primeira adaptação, né, que aqui no caso está do lado direito, reproduz uma cena de navegação tranquila, ou seja, a ideia de aventura não está propriamente sugerida, né? Olha como é curioso, né? Um pequeno detalhe, né? O modo como o mar foi representado, no caso, reforça do lado esquerdo a ideia de aventura e no outro, não, pela tranquilidade que transparece ali. Estruturalmente, essa adaptação se apresenta dividida em 23 capítulos, o último deles intitulado Fim do Poema, ainda que a adaptação tenha optado pela prosa, ou seja, a referência a poema mantém o vínculo com a epopeia camoniana, né? Então, o Fim do Poema é curioso porque é uma obra em prosa. O primeiro capítulo recebe o título de As Armas e os Varões Assinalados, reproduzindo com a modificação de barões para varões o primeiro verso de Os Lusíadas. Na adaptação de Vale, os termos armas e barões são referenciados no primeiro parágrafo, sem, contudo, reproduzir a estrutura do verso. Curiosamente, contudo, não há essa preocupação com o vocábulo barões, ainda que o público a que se destine seja, em termos de faixa etária, mais jovem que o da adaptação de Veiga. Ou seja, Veiga se preocupa com essa questão, mas a outra, que é para crianças, não se preocupou. Bom, o primeiro capítulo de Veiga contém 6 parágrafos e é ilustrado por uma imagem que projeta no campo mítico a navegação retratada, já que agora surge do céu a imagem gigantesca de um deus que olha com expressão grave diretamente para as caravelas no mar turbulento. Cria-se com isso o campo semântico afinado com a ideia de perigo. E um outro aspecto dessa adaptação é o uso de notas em destaque apresentadas em pequenos quadros azuis. No capítulo 1, há uma nota que diz assim: todas as frases em itálico inseridas no texto são citações do original e Camões, embora transcritas sob forma de prosa. Cria-se aqui um conflito em relação ao uso de varões no título em itálico do capítulo, pois pela nota assume-se que o verso original traria a palavra varões, tá? Então tem esse errinho aí, mas é interessante, porque quando a nota diz que o que está em itálico foi tirado do texto original, a adaptação ou a retextualização está esclarecendo, né, quais foram os excertos, as citações direto da obra original. Então, observe aí como é que essa obra começa, né? As armas e os varões assinalados. Aqui será contada a história de guerreiros e navegadores portugueses que, saindo com seus barcos da ocidental praia lusitana, alcançaram a Índia e o Oriente, o outro lado do mundo, abrindo caminho, desbravando rotas por mares nunca antes navegados. E também é a história de reis que lutaram à frente do seu povo contra inimigos poderosos para que Portugal continuasse a existir, e de outros reis que expandiram o reino conquistando terras na África e na Ásia, sempre combatendo os monstros inimigos da sua fé cristã. Para poder contar da melhor forma possível essas histórias, o poeta Camões pede inspiração às Tágides, as ninfas do Tejo, rio que banha Lisboa, ninfas a quem ele sempre elogiou e favoreceu em seus versos.
E pede também que cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, as histórias não verdadeiras, não inventadas dos feitos portugueses. O poeta oferece ao rei Dom Sebastião as histórias em que pretende tornar conhecidos de toda a gente os feitos e façanhas dos nobres ancestrais do rei, e aproveita para desejar que ele tenha bom êxito. A expedição guerreira às terras da África, planejada na corte e entre toda a nobreza do reino, a qual fará com que Sua Majestade se iguale aos mais afamados entre os reis guerreiros de Portugal. E agora que já foi anunciado o assunto, que já foram invocadas as musas inspiradoras e que tudo já foi oferecido ao rei, a história da viagem de Vasco da Gama à Índia começa a ser contada. Mas não do começo, e sim da metade. Os 4 barcos dos portugueses saíram de Lisboa, desceram pelo Oceano Atlântico e começaram a subir por sua costa oriental. Estão em pleno Oceano Atlântico, águas desconhecidas, sem saber o rumo exato que devem tomar. Mas também não é aí que a história começa, e sim em outro lugar muito distante. Começa no alto do Monte Olimpo, na Grécia, a moradia dos antigos deuses, onde uma importante reunião está acontecendo. Então, o que a gente verifica? Que o primeiro capítulo dessa adaptação ultrapassa essas 3 estrofes camonianas. Na verdade, a síntese engloba as 19 estrofes iniciais dos Lusíadas. E a tipologia predominante não é a narração, mas a exposição dos referentes que integram a obra original. Então, não é como se estivesse narrando a história, mas explicando a história, expondo a história. Aí a gente está falando em tipologia textual, né? Os versos citados, tal como ocorreu no título, não são exatamente fiéis ao texto camoniano. Lusitanos aparece sem a inicial maiúscula e por mares nunca antes navegados suprime a preposição de antes navegados. E em relação à proposição, o uso do termo assunto nos remete diretamente à matéria épica. Mas em relação à delimitação desse assunto, observamos algumas interferências autorais, como a explicação de que os portugueses combateram os monstros inimigos da sua fé cristã e a relação implicitamente sugerida de que o que a musa antiga cantava não tinha o caráter de verdade impresso na história dos navegantes portugueses. Então aí, Luís Maria Veiga ele vai além da explicação do texto original e vai também colocar alguns pontos de vista seus, né, sobre isso. Esse capítulo inicial dá bastante destaque ao referente metalinguístico presente na proposição e também nas estrofes seguintes. Explica-se a questão da invocação, que é o pedido às musas, né, no caso às Tágides, e da dedicatória a Dom Sebastião. Percebe-se nessas alusões o investimento da adaptação na composição de uma bagagem inicial que permite um bom desenvolvimento da leitura. Então, a gente vê que o tratamento é completamente diferente da primeira obra que eu comentei aqui, né? Tem toda uma explicação para envolver o aluno ou a aluna que vai ler no contexto, né, dessa obra. No caso da obra, Os Lusíadas de Camões, né? O que parece atenuado nessa abertura é a predestinação coletiva dos portugueses à realização da façanha épica, né? A gente não tem muito essa questão que na outra tem, de que eles eram predestinados, né? A aderência mítica ficou vinculada à já comentada ilustração que acompanha esse capítulo, mas o texto não fala, como o outro, em assinalados por Deus ou pelo destino. Nesse sentido, o próprio título do capítulo fica um pouco esvaziado, já que não dá ênfase àquilo que a palavra assinalados parece indicar. Então, o título fala os varões assinalados, mas assinalados quer dizer o quê? Esse texto não explica. Tá? Em lugar da imagem de um heroísmo coletivo, fica a impressão do heroísmo individual de Dom Sebastião, que acaba recebendo um destaque, né? E também a menção a Vasco da Gama, que apaga um pouco a visão do heroísmo coletivo dos portugueses. E o último parágrafo prepara, também como na adaptação de Vale, a continuação da leitura, inserindo referentes míticos clássicos que não apareceram na primeira adaptação. Por fim, uma outra curiosidade, a referência ao meio de transporte marítimo utilizado. Em Vale temos caravelas, em Veiga, barcos. Na epopeia camoniana, a palavra que aparece pela primeira vez, na 19ª estrofe, é naus. Marta Ginólia Barreto Lima, sobre a adjetivação das caravelas, criada por Vale, comenta: a adjetivação belas, atribuída às caravelas, também funciona como estímulo ao interesse do público leitor por um meio de transporte em muito distanciado de sua realidade. De certo modo, as próprias caravelas, em função desse distanciamento, passam do plano histórico para o maravilhoso, no imaginário de um público que só pode conceber as caravelas
como meios para uma viagem fantástica, deslocados da contemporaneidade e, por isso, atraentes na perspectiva do maravilhoso. Né? Porque para um jovem ou uma jovem estudante, hoje, caravela é uma coisa do passado, é uma coisa meio até mágica, que você vai ver em filmes. Né? Bom, o uso de diferentes nomeações para as naus lusitanas, de fato, parece se relacionar a diferentes perspectivas e intencionalidades. Se caravelas sugere, né, tal como o Barreto disse, um campo semântico mais próximo da maravilhoso, barcos possuem um caráter mais geral, indicando um meio de transporte usado na água, sem maiores detalhes sobre sua forma. Todos os referentes históricos apresentados no capítulo inaugural da adaptação de Veiga deixam, de fato, a impressão de um investimento maior na caracterização do plano histórico da epopeia camoniana. Daí o enfraquecimento da imagem de predestinação. Ou seja, nessa adaptação, o investimento maior é na história mesmo, né, que os portugueses vão fazer. E aí o heroísmo e a coisa do maravilhoso fica meio diluído. Por isso que, em lugar de caravelas, ele vai falar barcos, que é uma coisa mais referencial, mais denotativa. Né? E a terceira adaptação, de Rubem Braga e Edson Rocha, né, ela foi publicada em 2007 pela editora Scipione e também faz parte de uma série, no caso, a Reencontro. E tem configuração bem diferente das duas anteriores, visto que realiza uma retextualização bastante afastada do texto original, que privilegiará, acima de tudo, a narração, além de, também de forma distinta em relação às demais, dar tratamento individualizado à figura heróica de Vasco da Gama, como a gente vê na capa. Então, observa que essa adaptação ela vai se afastar, como eu estou dizendo, bastante do texto original, e em lugar de valorizar o heroísmo coletivo dos Lusíadas, vai se centrar na figura de Vasco da Gama, que seria, assim, é lógico, ele é o líder, né, dos Lusíadas, mas o título da epopeia tira esse protagonismo de Vasco da Gama, né? E a adaptação do Rubem Braga e Edson Rocha investe na figura de Vasco da Gama. Bom, essa adaptação também é inaugurada com um texto expositivo. No entanto, sob o título de Quem foi Camões, esse texto abordará não a proposta da série Reencontro, mas a biografia de Luís de Camões, dando início à abordagem com um ponto de vista interessante. E se, em vez da pergunta acima, né, quem foi Camões, começássemos com outra, quem Luís Vaz de Camões não foi? Muitas respostas podem ser dadas, cada um de nós não é certamente uma porção de coisas. No caso de Camões, porém, acertaria quem dissesse, não foi um poeta que fez da poesia aventura, mas alguém que fez da aventura poesia, ou seja, ele não se contentou em viajar à roda de seu quarto. Então, esse texto introdutório investe na personalidade histórica de Camões, atribuindo-lhe um caráter peculiar que certamente desperta o interesse por ele como um personagem em si, capaz de realizar uma aventura própria. E as referências a episódios bélicos e dramáticos de sua vida reforçarão a construção dessa imagem. Então, esse livro ele desperta o interesse na figura de Camões. Por que isso? Porque a história em si vai ser como uma narrativa, que não vai fazer mais referência à epopeia, assim, diretamente, né? Então, essa introdução aí é para trazer para o imaginário a imagem de Camões. Né? Quanto à adaptação em si, há um parágrafo que faz referência à epopeia camoniana, mostrando sua estrutura original, sem, entretanto, fazer menção aos recursos que foram pensados para a realização do texto adaptado. Assim, ao ler Quem foi Camões, o leitor saberá que, e aí eu cito, Os Lusíadas, aqui adaptado em prosa, é um poema épico dividido em 10 cantos, que tem por temas a viagem de Vasco da Gama em busca do caminho marítimo para a Índia, e a história portuguesa, desde a luta contra os mouros invasores até a consolidação do Estado luso e as grandes navegações. Sua estrutura narrativa traz influências da Odisseia, do poeta grego Homero, e da Eneida, do poeta latino Virgílio. Em ambas as obras, o assunto é a viagem de um herói, símbolo de um povo glorioso, à mercê dos deuses do Olimpo, que estão divididos em apoiá-lo ou não em sua destemida jornada. Em Os Lusíadas, no entanto, os deuses greco-romanos funcionam como causas segundas, que cumprem, por meio de fenômenos naturais, as determinações de um destino superior regido pelo Deus cristão. Essa utilização de elementos mitológicos confere ao poema uma atmosfera de sonho,
que alivia a exaltação retórica dos feitos portugueses. Toda essa explicação, eu acredito que vocês vão perceber isso, ela tem um nível assim, de informação, de erudição bem grande, né, para uma pretensa adaptação de uma epopeia. Então, são muitas informações. Quem é a Odisseia, quem foi Homero, quem foi Virgílio, Eneida, quais são os deuses do Olimpo, enfim, são muitas informações na abertura, né, dessa obra. O que nos parece particularmente curioso nesse parágrafo é a preocupação com aspectos analíticos da epopeia camoniana, que, em confronto com a adaptação em si, que veremos a seguir, destoam em termos de nível de informação, já que não há esclarecimento sobre termos como poesia épica, cantos, consolidação do estado luso, exaltação retórica, o que sugere um leitor mais avançado em termos de conhecimentos literários. Por outro lado, ao aproximar o heroísmo de Vasco da Gama aos heróis de Odisseia e Eneida, ainda que não nomeados no texto, o texto já aponta para a opção de não destacar o heroísmo coletivo sobre o qual já falamos, né? Então, aproxima Vasco da Gama de Enéas e de Ulisses, ainda que não sejam citados esses nomes, né? Mas o investimento é no indivíduo. Além disso, ao atribuir à presença dos deuses greco-romanos a função de remeter o poema para o campo do sonho, a apresentação, como que com alivia, sugere que a presença dos feitos portugueses em si poderia ser enfadonha sem o recurso à mitologia, né? Então, alivia, atenua um pouco a narração. A abertura é encerrada com novas informações sobre Camões, sua morte, seu nacionalismo, e também sobre a figura de Dom Sebastião. Em seguida, vem o primeiro dos 33 capítulos da obra, e o seu título é Por Mares Nunca Dantes Navegados, e é sobre ele que a gente vai refletir. Antes do título, a adaptação apresenta uma ilustração em preto e branco que mostra caravelas no mar, e a imagem não sugere um mar violento, e o texto é curto. Olha só como é o texto. E aí já é a adaptação, tá? E vocês vão ver que realmente foge muito da proposição camoniana. A frota portuguesa se engrava o Oceano Índico entre a costa oriental da África e a ilha de Madagascar. O vento brando inchava as velas e uma espuma branca cobria a superfície das águas portadas pelas proas. Eram 4 naus, a São Gabriel, comandada por Vasco da Gama, que chefiava a esquadra, a São Rafael, sob o comando de Paulo da Gama, irmão de Vasco, a Bérrio, que tinha por capitão Nicolau Coelho, e a nau que transportava os mantimentos, São Miguel, comandada por Gonçalo Nunes. Levavam 170 homens, entre marujos, escrivães, religiosos e 10 degredados. Partiram da Praia do Restelo, em Lisboa, em 8 de julho de 1497, à procura do caminho marítimo para a Índia, reino das especiarias, como cravo, canela e pimenta, então cobiçadas em toda a Europa. Em 22 de novembro, dobraram o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, façanha só realizada por Bartolomeu Dias 10 anos antes. Mas agora já havia ultrapassado o último ponto dirigido por aquele navegante na costa oriental da África e continuavam a trajetória para o norte por águas jamais singradas por navegadores. Então, veja bem, se nós considerarmos aqueles 4 referentes presentes na proposição, aqueles 4 que eu apresentei no início, veremos facilmente que a abertura da adaptação dos Braga não aproveita os conteúdos da proposição, com exceção da expressão que dá título, Mares Nunca Dantes Navegados, que volta a ser referenciada na última oração, jamais singrados por naves europeias. É que lá naquela outra lâmina estava cortado lá embaixo. O trecho traz, sim, referentes geográficos e históricos, mas sem estabelecer um diálogo direto com a epopeia camoniana, que não cita os nomes das naus e se refere a Bartolomeu Dias na estrofe 44, canto 5º, quando o gigante Adamastor, sem nomear, fala: aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. Então, aí é uma referência que acontece a Bartolomeu Dias, mas lá na estrofe 44, canto 5º, né? Além disso, o primeiro capítulo dessa adaptação preocupa-se em registrar datas. E, no entanto, diferentemente das 2 adaptações, mantém o termo naus, né? E depois ele vai usar naves, mas usa o termo naus. Não há, nesse primeiro capítulo, qualquer menção a aspectos metalinguísticos da epopeia camoniana, nem a apresentação de referentes mitológicos. Lima atenta para o fato de que os autores não preparam o público leitor para o capítulo que o sucede, o Concílio dos Deuses,
e dão destaque à vitória dos portugueses por já terem ultrapassado o último ponto atingido por aquele navegante na costa oriental da África e continuavam a trajetória para o norte, por águas jamais singradas. Então, é assim, do primeiro capítulo você vai para o concílio dos deuses, mas que deuses? Porque até então não foi falado nada sobre deuses, né? Então, não tem uma estrutura, uma coesão entre as partes. E algumas conclusões sobre isso, né? Iniciado com a proposição e a invocação, o poema de Camões prossegue com uma dedicatória, com 13 estrofes, né? Nela se supera o habitual louvor do dedicatário, que neste caso nem sequer desempenha a função de mecenas efetivo, para se transformar na prática o rei ouvinte em interveniente ativo. De tal forma que, doravante, tudo que vai ser contado requer um entendimento duplo, o dos destinatários coevos, mas também e principalmente o entendimento do rei, porque Dom Sebastião é uma figura importante, né, na história de Portugal, porque ele entrou numa dimensão mítica, que ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, e a partir daí vem a ideia de que um dia Dom Sebastião vai voltar, que é o tal messianismo português. Então, a obra do Camões tem todo esse conteúdo, né? Tanto que são 13 instâncias, 13 estrofes dedicadas à dedicatória a Dom Sebastião. Ao se referir à extensão do trecho dedicado a Dom Sebastião, Bernardes aponta o estranhamento que essa inserção tão longa causa, se comparada às dedicatórias presentes em outros poemas. Logo, fica evidente a importância de Dom Sebastião na concepção poemática, o que parece justificar que Veiga, na adaptação 2, né, também tenha levado essa importância para a sua adaptação. Assim, de certo modo, podemos entender que Veiga compreendeu o engenho camoniano no que se refere à figura de Dom Sebastião, como referente ao mesmo tempo histórico e mítico. Então, das 3 adaptações, a de Veiga é a que investe na presença de Dom Sebastião, enquanto as outras não, né? Também convém assinalar que, em termos de arte, no sentido de arte da palavra, a adaptação de Vale apresenta alguns registros confusos em termos de coesão para a construção do sentido, além de trabalhar com uma repetição de termos como fim, que surge 4 vezes em apenas 3 parágrafos, ou história repetida 3 vezes. O tratamento dado aos barões, né, ainda que nos leve a pensar na infantilização da linguagem, com vistas ao pretenso público leitor, destoa muito da obra original, que não investe em comicidade. Então, observa que essa adaptação, em termos de trabalho, engenho com a palavra, é repetitiva, repete muitas vezes as mesmas palavras, e considera o leitor de forma, assim, né, considera o leitor com uma certa incompetência para entender algumas coisas. Por isso, vai usar essa coisa, linguagem infantil, e esse texto muito repetitivo. Já na adaptação de Veiga, fica o registro da opção por citar versos, que não correspondem exatamente à obra original, ainda que as alterações sejam mínimas. No entanto, como a obra afirma que em itálico encontram-se citações do poema, soa-nos como negativa essa opção pela interferência no texto camoniano, ainda que a justificativa possa estar na origem do próprio verso de Camões, que teria se inspirado em arma virunque cano, as armas canto e o varão que fugindo das plagas de Troia, que é do poema Eneida. Então aí há uma apropriação, uma mistura, sabe, da linguagem da epopeia do Virgílio com a do Camões. A estrutura narrativa da adaptação dos Braga realmente se diferencia das demais ao optar por aproveitar apenas o conteúdo histórico da epopeia camoniana, para então, inserindo outras informações, criar um texto próprio. Nesse sentido, a adaptação dos Braga imbui-se do que Pais e Monteiro, à luz de Barbosa, apresentam como dessacralização da literatura. Todavia, e também como já apontamos, o texto de abertura é linguisticamente sofisticado, se comparado com o texto da adaptação em si. O uso das ilustrações nas 2 primeiras, né, afirma, pela presença das caravelas, o centramento na matéria épica do poema, que são as navegações expansionistas portuguesas, enquanto a terceira destaca a figura de Vasco da Gama fugindo do heroísmo coletivo, que também caracteriza os Lusíadas, né? E ainda no âmbito da comparação, fazemos referências às partes complementares e aos encartes apresentados pelas 3 adaptações. A obra de Vale contém nas páginas finais as seções Quem foi Camões,
o tempo do autor e o tempo da obra, quem adaptou, quem ilustrou. O que se aprende, o que se ensina, um modo de usar para pais e professores. Do livro para o mundo, exposições, sites, filmes e outras leituras. E um caderno de atividades caracterizado por tarefas de nível básico, como ligar pontos, relacionar colunas, decifrar enigmas, procurar palavras no diagrama e criar uma bússola, entre outros. Vê-se que o público a que se destina de fato de faixa etária infantil. E as 37 ilustrações internas apresentadas são esteticamente muito bonitas, aproveitando, explorando cores bastante variadas e formas que lembram ora pintura expressionista, ora pintura cubista. E a ressalva vai aí ao trabalho mesmo com a linguagem, que é um pouco, esteticamente, pouco trabalhado. A adaptação de Veiga apresenta no corpo do livro as seções finais Luís de Camões e seus Os Lusíadas, biografias do adaptador e do ilustrador, além de um suplemento com exercícios de interpretação, de relacionar colunas e identificar a sequência dos eventos, além da seção Túnel do Tempo, que faz referência à Bíblia, e ao Fórum da Paz, promovido pela Schengen Peace Foundation, ligada no Brasil à Unipaz, convidando os estudantes à elaboração de um cartaz ou redação sobre a intolerância e a disputa entre os povos, para apresentar no evento. E as 3 ilustrações internas trabalham com tons que vão de variações de cinza ao azul, com traços bem marcados e foco do tipo close. E a adaptação dos Braga possui exceções quem foi Rubem Braga e quem é Edson Rocha Braga, o que demonstra que a publicação foi posterior à morte de Rubem Braga. Traz ainda um suplemento com 8 perguntas que pedem respostas discursivas sobre algumas passagens da história dos navegantes portugueses. E o livro contém 30 ilustrações monocromáticas internas, com estética que remete à pintura impressionista. Né? E aí, com relação a esse material complementar, aí eu volto aqui à obra de Emanuel Paulo Ramos, né? Aquela que eu citei, né, que foi feita em Portugal e aqui teve várias edições, né? E aí é muito curioso, porque essa adaptação, que não é uma adaptação, na verdade, traz a obra de Camões com mínimas alterações e várias informações acessórias. Né? Então, o que ele reúne? Significação das abreviaturas usadas nas anotações, anotações individualizadas sobre os cantos, e tudo acompanhado por mapas, quadros e imagens fotográficas. A parte 4 traz notas complementares, que traz o pequeno léxico camoniano, figuras dos Lusíadas e mitologia, e a parte 5, que contém questionário destinado a elaborar-se uma síntese geral do poema, composto por quadros esquemáticos ilustrados que sintetizam canto a canto a obra de Camões. Quer dizer, como a gente não comparar com esse tipo de produção? Certamente o intuito formador, que vem desde a primeira edição portuguesa de 1952, não está mais presente nas edições dos anos 2000 aqui tratadas, né? E também, certamente, obras adaptadas dos Lusíadas dos anos 20 do século XXI não terão o mesmo perfil de suas antecessoras. A roda do mundo gira e talvez estejamos acumulando mais perdas que ganhos, né? A gente vai sintetizando e jogando para link. Então, de certa forma, a gente está cada vez mais distante mesmo da obra original. Então, concluindo, né, como podemos ver no decorrer das análises, nem sempre os referentes geográficos e históricos, o heroísmo coletivo, sustentado pela predestinação mítica, e os aspectos metalinguísticos são contemplados pelas adaptações. Em nosso ponto de vista, o engenho camoniano, quando não há alusões ao teor metalinguístico da obra, fica um tanto apagado. E dentro da evolução do gênero épico, essa preocupação de Camões com a criação da epopeia em si já é marcante. Obviamente, levar esse registro a leitores e leitoras incipientes pode não ser adequado ou não parecer suficientemente interessante na composição do jogo de sedução que busca envolver leitores e leitoras com a adaptação. Mas eu, pessoalmente, acho que levar os Lusíadas no livro, se a pessoa tiver até mais de uma edição, deixar os alunos manusearem, verem como é, né? Eu acho que é realmente importante. Ao menos como informação complementar, consideramos importante destacar a preocupação metalinguística de Camões, que fez do verso "se há tanto me ajudar o engenho e arte", que está na proposição, né,
e também dos demais que a compõem, considerando sua própria adesão à influência de Virgílio, da Eneida, que são referências recuperadas ou reescritas em outras epopeias. Por exemplo, em Caramuru, de Santa Rita Durão, nós temos De um varão em mil casos agitado. Em Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, nós temos um brasão assinalado, sem brasão, sem gume e fama. Ou da nossa vida em meio da jornada entre armas e barões assinalados, tendo perdido a verdadeira estrada, vir-me por mar e Dante nunca navegados, que é da obra de Marcos Acioli, Sísifo. Então, isso prova a influência desse verso de Camões em outras obras. E isso é dar uma informação importante para os nossos estudantes, né? Que as obras literárias elas são reaproveitadas. Assim como ele falou, cesse tudo que a musa antiga canta, né? Assim como Camões se referiu a Homero e a Virgílio, poetas brasileiros vão fazer uso do verso de Camões em suas obras, né? Concluímos, então, em primeiro lugar, com a certeza de que as adaptações literárias para crianças e jovens são, de fato, instrumentos para levar para as escolas referências a obras clássicas, que traduzem o percurso humano pela história e pela geografia, compondo registros culturais que interferem no todo que caracteriza a experiência humana existencial. O trabalho com o engenho e a arte que estão por trás dessas obras, entretanto, pode gerar resultados mais ou menos interessantes e respeitosos em relação às obras originais, o que só se poderá constatar se a leitura dessas obras originais integrar a bagagem cultural dos docentes, que optam pelo trabalho com adaptações em sala de aula. No Brasil, a questão mais profunda e mesmo trágica repousa no descaso com a literatura, sua história e seus ícones. Os Lusíadas, sem dúvida, são indelevelmente presentes no percurso da literatura brasileira. Isso é fato. Contudo, pode ser um fato cada vez mais apagado pelo desinteresse gerado por políticas públicas no campo da educação e do letramento literário, muito distante do sentido mais belo de engenho e arte. Afinal, em grande engenho hoje é viver a experiência maquínica e virtual, e a maior arte é a de saber ganhar dinheiro. Que muitos e muitos docentes ainda tomem a sábia decisão de buscar adaptações de obra como os Lusíadas para trabalhar a leitura com seus e suas estudantes, e que nessa busca possam ter o cuidado de avaliar quais são as melhores opções para que Luís de Camões se sinta parte de todo o processo. E aí eu recupero alguma coisa da Ilíada para a gente tomar cuidado, então, com os registros. No caso, aquela adaptação que traz a figura de Atena no lugar de Afrodite, a capa da segunda, que leva a gente a pensar no encontro de Pátroclo, de Príamo com Aquiles, quando, na verdade, é uma cena que reproduz um sonho de Agamenon, tanto que eu até pedi desculpa porque eu fiz a referência errada. A gente vê essa capa, pensa que é o Príamo com Aquiles, mas, na verdade, é um sonho de que Agamenon teve e viu Zeus, né? Então, são os falsos amigos, né? E no caso também da terceira capa, que tem o cavalo de Troia, que não está presente na Ilíada. Então, a gente observar esses detalhes, e a mesma coisa em relação à obra sobre os Lusíadas, né? Aí tem as referências da parte 1, da parte 2, e a gente vai ter um artigo publicado, né, trazendo isso daí que eu falei para vocês em forma de artigo. Então, gente, nessas análises, o que eu quis mostrar para vocês é que a adaptação é algo muito mais complexo do que aparenta ser, né? Você vai numa livraria, eu espero ter despertado o interesse de vocês para essa questão, que em algum momento que vocês estejam numa livraria, vocês busquem, né, ver se encontram adaptações de obras e tenham, se for possível, né, esse interesse de confrontar, né, a obra literária original com a adaptação e entender esses recursos de retextualização, né, que é inserir coisas, suprimir, mudar o vocabulário, mudar a estrutura morfossintática, né, inserir referentes que são híbridos, como imagens, desenhos, quadros, né? Enfim, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de ouvir um pouquinho as impressões de vocês sobre essa questão, sobre o que foi colocado aqui. Sai um pouquinho aí dessa imagenzinha circular. Não quer falar não, Ionara? Não quer ligar teu
o microfone. Porque esse negócio da gente dar aula para um monte de bolinha, mas só tem uma letra, outra só tem um retratinho, é meio chato. Mas, se vocês não quiserem falar, não tem problema não. É só mesmo para... Tá certo, Leonardo. É só mesmo para vocês, então, refletirem, né, sobre... Oi, Roberta, que bom te ver. Oi, professora, realmente eu fiquei bastante encantada. E, assim, não conhecia a dimensão do quanto é tão difícil também analisar essas obras, essas adaptações. Não é uma simples tarefa, é uma tarefa de pesquisa mesmo, de empenho, tem que ter bastante interesse. E, assim, no Brasil é complicada a questão do professor, né? Que muitas vezes o próprio professor tem que comprar a obra original para analisar essa obra e depois comprar a adaptação, porque realmente as nossas bibliotecas têm um mínimo possível. Mas eu fiquei bastante interessada nessa temática. Na biblioteca da minha escola existem muitas adaptações, principalmente em quadrinhos. Então, eu fiquei bastante interessada em analisar e levar isso para os alunos, porque realmente o descaso com a literatura atualmente é grande. Nossos alunos, eles não estão lendo, os próprios professores, muitas vezes, a carga excessiva do trabalho, o próprio desinteresse também pela literatura, aborda mais a questão mesmo da língua portuguesa, a gramática, então é um trabalho bastante interessante. Hoje eu consigo ter outra perspectiva, outro olhar, e já quero começar a analisar, assim, várias obras aos poucos, né? Porque é difícil, é um trabalho desafiador realmente, mas eu fiquei bastante encantada e com bastante interesse. Inclusive, a Ana Célia fez uma questão aqui, tem um cordelista cearense, Stélio Torquato, ele tem 400 folhetos de cordel que ele escreveu para adaptar obras literárias. Gente, é um trabalho fabuloso desse professor. Ele mandou para mim 5 folhetos dele, um deles é uma adaptação em cordel dos Lusíadas, mas que coisa bem feita, que coisa bonita que ele faz, e é recente, ele é professor, inclusive, da Universidade Federal do Ceará, e eu fiquei assim, gente, como é que ele conseguiu fazer tantas adaptações em forma de cordel? Porque o cordel tem toda, né, uma técnica de metrificação, de rima, né? E, e eu acho que é importante, sim, Roberta, mesmo que eu sei que é difícil, eu sei que vocês não vão poder pegar todas as adaptações que existem e ficar estudando todas as obras originais, mas por que não escolher uma? Entendeu? Procura na biblioteca da escola uma adaptação, dá uma olhada, poxa, gostei, achei interessante, criativo, colorido, pode ser de qualquer obra brasileira, pode ser Don Quixote, e por que não fazer, então, um estudo para tentar levar para a sala de aula esse conhecimento sobre a adaptação? Até porque, gente, hoje há muitas séries, né? Os jovens, adolescentes veem muitas séries, né? E tem muitas obras, muitas séries, inclusive tem uma que é Troia, que são baseadas em obras literárias. Tá? Tem o Lupin, que é uma obra de crime, né? Tem uma série que é uma série que envolve investigação policial, roubo. Então tem muita coisa legal que hoje até esses adolescentes e jovens assistem e que a gente poderia levar a partir da obra original, né? E mostrar como é que depois isso vai se transformando em vários produtos, não só as obras adaptadas em forma de livro e quadrinho, mas também cinema, séries, né? Até dentro de novelas isso aparece. Né? Quer falar, Ana? Quer falar, Ana Célia, alguma coisa? Não? Antônio colocou, como professor, a gente sempre parte do pressuposto que uma readaptação literária parte de uma qualidade já avaliada. Pois é, isso aí, isso aí é uma questão bem complexa, viu, Antônio? Porque às vezes essas avaliações também são feitas assim, num tempo curto, uma porção de obras, e os professores que estão nas equipes têm que avaliar aquilo tudo em conjunto. E você sabe, né? Ler uma obra original e analisar é trabalhoso, né? Mas eu sugiro essa experiência a vocês, pelo menos com uma obra, para vocês verem como é interessante, assim, a gente descobrir, né? Essa coisa de ilustração errada, por exemplo, é um troço
tão estranho, né? Como é que pode, né? Um projeto editorial não se preocupar em ter esse cuidado, né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai encontrando. Se vocês tiverem interesse nesses folhetos de cordel, eu vou escrever aqui, vou botar para vocês aqui meu e-mail. Se tiverem interesse nesses folhetos de cordel com adaptações de obra literária, façam contato comigo, que eu passo o contato do poeta, do cordelista para vocês. Até porque folheto de cordel é um custo muito barato, né? De repente, vocês podem usar um cordel adaptado de uma obra literária, né? E dá até para os alunos terem, porque é coisa de R$ 4, R$ 5, né? De repente dá para vocês fazerem, tá? E obrigada aí pela presença. E espero que a gente volte a se encontrar. Alguns aqui são alunos, né? A gente já está junto. Mas quem quiser, então, mandem e-mail para mim para eu não esquecer, tá bom? Pedindo o contato do professor Estélio. Eu passo para vocês. Acho que é uma boa. E eu garanto que a qualidade do trabalho dele é muito boa também. É isso, gente. Podemos, então, finalizar por aqui, tá bom, Laís?